Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no seguimento de Jesus Cristo, procurando em nosso dia a dia testemunhar a fé, testemunhar nosso compromisso com o reino de Jesus, por vezes nos deparamos com situações que desafiam nossa perseverança no testemunho da fé. São tribulações, são dificuldades, são tentações. Nunca é demais pedir a nosso Senhor que, pelo poder do Espírito Santo, renove em nossos corações o dom do seu amor, a certeza de que também nas tribulações, também nas perseguições, também nas dificuldades, nós somos filhos. Nós somos filhos e filhas amados, profundamente amados por Deus. A fé é um dom maravilhoso que nos dá a graça de perceber, em meio às dificuldades da vida, as manifestações das maravilhas de Deus. O vidente da ilha de Pátimos, o evangelista São João, que é autor do livro do Apocalipse, que tem sido motivo da primeira leitura nestes dias, nas Santas Missas, ele, o vidente da ilha de Pátimos, vê um grande sinal, um sinal admirável, vendo aquela multidão de pessoas totalmente entregues a nosso Senhor, pessoas que enfrentaram tribulações. Ele ouve todo esse povo cantando o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E o que eles cantavam? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. A fé nos dá a graça de perceber que, apesar das nossas tribulações, irmãos e irmãs, grandes e admiráveis são as obras do Senhor. Grandes e admiráveis são as maravilhas que nosso Senhor manifesta em nossas vidas. A história da humanidade está nas mãos de Deus. O nosso tempo está nas mãos de Deus. A nossa vida pertence ao Senhor. Mesmo
em meio às tribulações, aos sofrimentos, às tristezas, nós somos dele. Nós somos filhos e filhas amados por ele. Não podemos perder esse horizonte de graça, esse horizonte de salvação. Nós sabemos que a história do cristianismo é uma história também marcada por muitas perseguições. Irmãos e irmãs na fé, que inclusive foram martirizados por causa de sua adesão a Jesus Cristo, por causa do testemunho de sua palavra, são homens e mulheres que experimentaram em suas vidas a bem-aventurança ensinada por Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. São, portanto, pessoas que em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio a situações realmente dramáticas da vida, foram contempladas com a bênção, com o dom da bem-aventurança. Bem-aventurança. Por isso, irmãos e irmãs, diante das dificuldades, dos desafios que enfrentamos no dia a dia, não podemos entregar o nosso coração à reclamação, à murmuração, ao azedume. É claro que nós ficamos, por muitas vezes, abatidos, tristes. Isso é humano, isso é normal, isso é humano. Não entendemos justamente porque procuramos caminhar com fidelidade no seguimento de Jesus, não entendemos justamente porque nesta fidelidade sofremos, passamos por dificuldades, são doenças que levam à morte de pessoas muito queridas. Não entendemos, mas como homens e mulheres tocados pela graça redentora de Jesus, homens e mulheres que pela fé percebem um horizonte de graça, um horizonte de salvação, um horizonte repleto de esperança, nós somos convidados a bendizer o Senhor, a louvar o Senhor, porque grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Nós ouvimos no Evangelho de hoje que Jesus ensina aos seus discípulos, que Jesus dá aos seus discípulos um senso de realidade, deixando claro que aqueles que procuram viver com coerência o seu Evangelho, o Evangelho de Jesus, irão, por causa da vivência do Evangelho, experimentar tribulações, ser perseguidos, ser caluniados, ser difamados. Isso faz parte, irmãos e irmãs. Primeiro porque, pela graça do batismo, todos nós somos chamados a participar, mas participar concretamente do mistério pascal de nosso Senhor, participar dos seus sofrimentos, participar do mistério de sua morte, para poder viver o dom de uma vida nova, para poder ressuscitar com Cristo. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, seremos convidados a completar na nossa carne, a completar na nossa existência o que falta às tribulações de nosso Senhor. Mas também essas tribulações, as perseguições, as dificuldades enfrentadas na vida são instrumentos de Deus para a nossa purificação. Instrumentos de Deus para que realmente possamos compreender e acolher profundamente o amor que Deus tem por nós. Porque, infelizmente, mesmo procurando no dia a dia perseverar no seguimento de Jesus, infelizmente nós ainda comprometemos o nosso coração com o mistério do pecado, com o mistério da iniquidade. Infelizmente,
nós ainda tomamos decisões em função do mal, colocamos nossa mente, nossos sentimentos, colocamos nossa vontade, nossa liberdade, colocamos tudo isso em comunhão com o mistério do mal, com o mistério do pecado. Precisamos ser purificados. E nosso Senhor também se serve das tribulações para essa purificação. Por isso, como diz o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. Que aguentemos todos firmes, mas uma firmeza que nos vem da graça de Deus, uma firmeza que vem do dom da fé, uma firmeza que vem, como disse Jesus, dessa assistência do Espírito Santo, dessa assistência de Deus, essa firmeza que vem do Senhor, para que nós perseveremos e perseveremos até o fim, custe o que custar, tendo a certeza que também nós somos alvos da bem-aventurança daqueles que são perseguidos por causa da justiça, tendo a certeza que as maravilhas de Deus se multiplicam em nossa caminhada de fé. Irmãos e irmãs, que Deus nos dê a graça por essa Eucaristia, a graça de perseverar até o fim, a graça de comprometer a nossa vida com a profecia da esperança. Mesmo nas tribulações, permanecemos firmes, porque por nós o amor de Deus é eterno. Assim seja.